Fala, seus bonitos. Eu vou fazer esse vídeo, ele vai ficar longo. Se caso você entrou aqui agora e viu que foi só um shot, né? Um corte rápido do vídeo, eu te indico ir no outro canal, porque o vídeo vai ficar longo mesmo, porque é uma discussão. Bem, vamos lá. A discussão é porque ontem eu estou aqui na A62, Espanha, saindo de Valladolid, sentido Portugal. Ok. Um questionamento que eu vi ontem de uma postagem, não vou falar a página, não vou falar nome, não vou falar nada. É sobre o cristão comemora ou não o 25 de dezembro, ou seja, o Natal, né? Vamos dizer assim. Hoje é dia 19 de 12 de 2025. Agora são 15 horas e 21 minutos. Temperatura 9 graus aqui na Espanha. Ok, vou deixar meu parecer e o meu ponto de vista. Vou gravando aos poucos, tá? Porque eu tô conduzindo. Ok, o meu ponto de vista, da forma que eu vejo, da forma que eu creio, teologicamente, biblicamente, da forma que eu aprendi, da forma que eu estudo. Bem, o meu parecer, isso não quer dizer que seja o seu, mas o meu parecer, já vou respondendo, sim, eu comemoro. Comemoro o quê? E é isso que eu vou explicar. Eu vou sair do periférico e ir para o fundamental. Não vou ficar, vou tentar, mesmo que o vídeo vai ficar grande, vou tentar não dar volta. Bem, primeiramente, eu comemoro o quê? Eu não comemoro só o nascimento de Jesus. Ah, mas o nascimento de Jesus não foi nessa data, concordo? Historicamente, não. A data não bate, né? Se formos estudar historicamente, a data não bate para ser dezembro, não tem nada a ver com Papai Noel. Tudo isso foi adicionado ao longo dos tempos. Neve, porque tem a Europa, tem os países de neve, né? Tem o trenó, tem Papai Noel que foi colocado no lugar. Eu não celebro isso. Eu não celebro e nunca coloquei e talvez nunca colocarei árvore de Natal, né? Pinheiros com enfeite, essas coisas. Isso eu não comemoro, eu não gosto. Ah, vou em alguns locais que são enfeitados, que sim, eu vou, mas pelo fato de ser um lugar que eu gosto e tudo mais, mas não que eu estou ali adorando aquilo ou querendo aquilo. Eu acredito assim, seria muito mais interessante termos uma data onde, mesmo sabendo que esses lugares que nós vamos, seja shopping, seja os centros da cidade, seja os outros locais onde tem uma iluminação, praticamente não tem nada ali que remete à pessoa de Jesus Cristo, né? Todos nós sabemos disso, mas seria uma data, no meu ponto de vista, oportuna para a pregação do Evangelho, para a evangelização. Então eu prefiro muito mais uma data onde que se fala do nascimento de Jesus do que uma data onde que se celebra outras coisas no lugar. Então, eu, no meu ponto de vista, eu não sou muito disso, que eu tenho que comprar roupa, que eu tenho que comprar presente, que não sei o que, isso, aquilo, outro, tenho que enfeitar a minha casa. Não, eu não sou disso. Não curto muito esse termo comercializado, eu não curto muito. Mas, por um lado, o que acontece? Se é uma oportunidade de evangelização, aí sim, eu acho interessante. Eu acho muito interessante. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de evangelizar, de realmente falar para a pessoa o que é de verdade, o que está acontecendo, e não tem nada a ver
com pinheiro, com luzes, com Papai Noel, com aqui lá em Portugal, porque eu tô na Espanha, né? Tô chegando em Portugal. Não tem nada a ver com Pai Natal, né? Como diz lá em Portugal, né? Mas é uma data oportuna para evangelização, porque se a gente formos levar o ponto ao pé da letra, exatamente, isso fica para um outro vídeo. Por que eu não coloco árvore na minha casa? Exatamente pelo fato de eu sei a origem pagã disso, né? De colocar um pinheiro com luzes, não sei o que, da onde vem isso, né? Aí fica para um outro vídeo que trata-se de Nimrod, do seu relacionamento pessoal e físico com a sua própria mãe. Aí ele teve um filho e aí vai indo. Isso fica para outro vídeo. Mas a questão aqui é o seguinte: Jesus realmente ele deveria ser comemorado? Sim, eu comemoro, na verdade, a ressurreição. Eu prefiro comemorar a ressurreição, né, morte e ressurreição de Cristo, do que comemorar exatamente uma data. Eu não sou cristão no dia 25 de dezembro, não, eu sou cristão e ponto. 25 de dezembro ou dezembro em si, para mim é mais uma data. Simples assim. Porque se a gente for parar assim, eu não vou comemorar nada porque isso é pagão, porque foi Roma que adicionou e tudo mais, é um calendário gregoriano, foi modificada as datas e não sei o que. Gente, a gente não comemoraria nada. Você quer ver uma coisa? Quer ver um negócio? Por exemplo, então eu não comemoraria o Dia das Mães, Dia dos Pais, o Dia dos Namorados. Eu, por exemplo, não... tem um paganismo. Olha um carro aí, do jeitinho que o GPS colocou, lá na frente. No paganismo existe uma coisa que por exemplo, quem carrega flores para um determinado lugar ou para algumas situações, está venerando mortos, estão adorando um paganismo de um Deus morto. Em alguns países se comemora isso. Então, por exemplo, uma noiva não deveria carregar um buquê de flores, porque é pagão. Entendeu? Então, por exemplo, existe um paganismo de colocar aliança no dedo, anelar, né? Que a gente coloca, para quem é casado, colocar no dedo, anelar. Então, por exemplo, não deveria se usar aliança, porque é um paganismo. Onde que está na Bíblia, lá nos primórdios, que se usava aliança? Não se usava. Entendeu? Porque isso é uma prática pagã, então não deveria usar. Então, sim, por exemplo, não se usava, as noivas não se usava vestidos brancos. Então, se a gente for entrar por esse caminho, que fica para um outro vídeo, eu vou na raiz de tudo e coloco de onde veio o paganismo, né? Por exemplo, colocar uma vela em cima de um bolo e apagá-la e fazer pedidos, isso é uma oferenda para deuses que não são nada relacionado com o cristianismo, entendeu? Mas eu comemoro isso quando eu faço um bolo para alguém? Não, eu não comemoro isso. Então, assim, a gente tem que ir pela raiz da coisa, né? Por exemplo, Deus tirou Abraão de um paganismo literário, né? O seu pai, Terá, era pagão, né? E Deus tirou Abraão daquela situação e fez dele um patriarca das 3 maiores religiões monoteístas que tem no mundo, que é o cristianismo, o islamismo e o judaísmo, né? E hoje quem é Abraão? É o pai dos islâmicos, é o pai dos judeus e é o pai dos cristãos. Todos concordam em uma só sequência que Abraão é o pai, é o patriarca. Você está entendendo? Então, assim,
no meu ponto de vista, o que eu penso é o seguinte: comemorar o Natal ou não. Vamos para a parte bíblica. Eu não posso dar aqui texto, não posso virar a câmera para mim, mas vamos para a parte bíblica. Vamos lá, por exemplo, para Isaías. Isaías falou: porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo e o principado está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então já estava profetizado o seu nascimento. Outro texto de Isaías: ó Belém, tu Belém, uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado de Emanuel, que traduzido seria Deus conosco, né? Mais profundo dessa palavra seria Deus dentro do barro. Olha só, se o próprio Deus minimizou-se, vamos dizer assim, ao ponto de chegar ao nível inferior de um homem, na humilhação de um homem, para que pudesse salvar a humanidade. Isso está em Filipenses capítulo 2, né? Porque a Jesus está dado autoridade sobre todo nome, e todo joelho se dobrará e toda língua confessará, né? Que Ele é o Senhor. Isso nos céus, na terra e no inferno. O debaixo da terra, né, é o inferno, e segundo a Bíblia, né? Então assim, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai, né? Porque Ele se humilhou, e humilhou, foi só se humilhando, em forma de homem. Na forma de homem, Ele se humilhou em forma de servo. Na forma de servo, Ele se humilhou em forma de madeiro e morte de cruz. Foi só se humilhando. E muitas pessoas não querem se humilhar, hein? Se o próprio Deus fez isso. E outra coisa, o nascimento, o prelúdio, a morte de Jesus não foi agora, já nasceu, não. Isso não foi assim. O Cordeiro já estava sendo morto antes da fundação do mundo. Isso é bíblica. Isso é Bíblia. Então é isso que nós temos que entender. Eu falei que o vídeo ia ficar grande, mas essa é a intenção. Ele vai para um canal que é exatamente de vídeos grandes. Onde que eu estou? Estou aqui na Espanha, um brasileiro na Espanha, indo para Portugal. Pessoal, tem muita coisa que nós não deveríamos então comemorar. Não deveríamos. O que eu acredito é o seguinte: eu vejo assim o dezembro em si uma data que parece que realmente é alegria para tudo quanto é lado, mas não é o que eu vejo muita tristeza, eu vejo as pessoas perturbadas, muitas pessoas pensando no que vai comer, no que vai fazer, no que vai vestir, e pelo lado comercial eu não penso assim. Se eu tenho um grande banquete, ou se eu tenho uma comida de um 23 de julho, por exemplo, é a mesma coisa, para mim não muda nada. Então, é isso que eu queria que vocês entendessem. Biblicamente, historicamente, não é a data. Até porque Mateus, por exemplo, escreve assim, ó: olha, eis que o nascimento de Jesus foi assim. E aí ele começa a explicar, mas ele não fala de data. Porque se ele tivesse falado exatamente a data, o dia, ele já teria matado a charada e já teria resolvido esse problema. Mas ele não fala. Mas em contrapartida, eu vou lá para João, que foi o apóstolo que escreveu João, né? O Evangelho de João, as cartas de João e o livro de Revelação, que é o Apocalipse, é o mesmo. O único apóstolo que não morreu de morte, a não ser uma morte natural, que os outros foram decapitados, apedrejados, decapitados e por aí vai. O apóstolo João, aquele que se deitou no ombro de Jesus, o filho do trovão, ele deixa bem claro no Evangelho que, João capítulo 1, eis que como é que é? João capítulo 1, estou dirigindo aqui, pera aí que eu vou lembrar o texto, que fala que antes era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, que nada foi feito por ele, e sem ele nada teria sido feito. Ele está falando de quem? Jesus. Esse João está falando do outro João depois, né? Que seria o João Batista. E ele fala que
Mas a todos que o recebeu, e quem é que recebeu? Eu recebi Jesus. Eu recebi Jesus. Mas a todos quanto recebeu, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então eu comemoro, uma coisa está interligada com a outra. Eu não comemoro 25 de dezembro, eu comemoro o nascimento de Jesus, eu comemoro a Páscoa de Jesus, eu comemoro a morte de Jesus, eu comemoro principalmente a ressurreição de Jesus. E por último, eu comemoro a vinda de Jesus. Vou deixar esses 5 bases para vocês. Então é isso que eu comemoro. Entendeu? Então assim, e o apóstolo Paulo carimba isso na sua carta de Romanos capítulo 8, que nem todos são filhos de Deus, mas nós que somos feitos filhos de Deus, clamamos Abba, Pai. Então, ou seja, nem todo mundo vai para o céu, nem todo mundo é filho de Deus. São filhos de Deus aqueles que receberam Jesus, aqueles que fogem do seu pecado, aqueles que lutam para ter uma vida aos pés da cruz todos os dias, e aqueles que aguardam a volta iminente de Jesus nos ares. Então, para finalizar, o que eu gostaria de dizer é isso. Rogério, você comemora? Sim. O comércio? Não. A parte comercial? Não. Mas eu uso e aproveito todos os dias, e também uma data como 25 de dezembro, para mostrar a muitas pessoas o caminho. Por exemplo, eu trabalho com muitos islâmicos. E ali, quando eu posso, eu explico, né? Todos independente da nação que trabalha comigo aqui na Espanha, hablamos nós outros em espanhol, e eu questionando, porque eles não têm vergonha, gente, de 5 vezes ao dia, eles colocam até uma programação no seu telefone e tocam uma música falando de Allah, e aí eles param tudo. É uma coisa que só por Deus. Eles param e fazem as suas adorações a Allah. E eu vou ter vergonha? Sendo que eu tenho a certeza absoluta que o único salvador do mundo não é Allah, não é Maomé, não é Buda, não é Allan Kardec, não é nada disso. O único salvador do mundo se chama Jesus Cristo, o Emanuel, que foi sacrificado, o Cordeiro de Deus. João Batista viu ele e falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não teve nenhum pecado, mas ele se fez pecado por nós. Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês. Rogério, você aí na Europa, vai a alguns lugares onde que estão enfeitados com luz? Eu vou. Eu adoro isso? Não. Temos que entender uma coisa para finalizar. O apóstolo Paulo escreve: eu me fiz de louco para com os loucos. E outra coisa, se eu tiver de passear, eu vou passear. Se eu tiver de tirar foto, fazer vídeo, eu gosto muito de fazer vídeo, eu vou fazer vídeo. Só que é uma oportunidade de colocar uma música cristã, de colocar o meu ponto de vista, de colocar algumas situações para que outras pessoas vejam isso e entendam isso, que Jesus realmente não nasceu no dia 25 de dezembro, mas para mim pouco importa, porque o que importa é a mensagem da cruz. Abraço para todos, Deus abençoe.